audiobook do livro completo de bruxaria de Raymond Buckland. Em 1951, na Inglaterra, as últimas leis contra a bruxaria foram finalmente revogadas. Isso abriu caminho para que as próprias bruxas se expressassem. Em 1954, o Dr. Gerald Browse Gardner, em seu livro Witch Today, disse com efeito: o que Margaret Murrow teorizou é verdade. A bruxaria foi uma religião e de fato ainda é. Eu sei porque eu mesmo sou bruxo. Gardner revelou que a arte ainda estava viva, embora oculta. Foi o primeiro a contar a versão bruxa da história. Na época em que escreveu isso, parecia-lhe que a arte estava declinando e talvez se mantivesse apenas por um fio. Ele ficou muito surpreso quando, em resultado da publicação de seus livros, começou a receber notícias de muitos covens por toda a Europa que ainda praticavam alegremente suas crenças. Mas estes covens sobreviventes haviam aprendido sua lição. Não queriam correr o risco de vir a público. Quem poderia garantir que as perseguições não começariam novamente? Por algum tempo, Gerald Gardner foi a única voz em defesa da arte. Ele afirmava ter sido iniciado em um coven inglês, perto de Christchurch, na costa sul da Inglaterra, logo antes do início da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou empolgado com o que encontrou. Havia passado toda a sua vida estudando magia religiosa e agora era parte dela. Ele queria sair correndo dali e contar para todo mundo, mas não tinha permissão para tal. Por fim, depois de muito implorar, permitiram que ele apresentasse algumas das verdadeiras crenças e práticas dos bruxos num romance Witch Magic e Age, publicado em 1949. Ele levou mais 5 anos para persuadir o Cove a permitir que ele contasse a natureza dos fatos. Para complementar Witch Today, ele publicou seu terceiro livro em 1959. Com base nos seus próprios estudos de religião e magia, Gardner concluiu que os remanescentes da bruxaria que ele encontrara estavam incompletos e, em certo sentido, incorretos. Foi apenas com as perseguições, com a separação dos covens e a resultante perda de intercomunicação que surgiram os primeiros registros. Naquela época, quando os bruxos tinham que se reunir nas sombras, os rituais passaram finalmente a ser descritos no que se tornou conhecido como o Livro das Sombras, que era copiado e recopiado à medida que passava através dos anos, de um líder de coven para outro. É natural que houvesse erros. Gardner reuniu os rituais do coven, o qual pertencia a um grupo basicamente celta-inglês, e os reescreveu do modo que ele sentia que deviam ter sido. Essa foi a base do que se tornou conhecida como bruxaria gardneriana. Com o tempo surgiram muitas teorias e acusações acirradas e surpreendentes. Desde que Gardner inventou a coisa toda, até Gardner encarregou Aleister Crowley
de escrever o livro das sombras para ele. Tais acusações nem merecem uma resposta, mas detalhes do trabalho preparatório de Gardner podem ser encontrados nos livros Stuart Ferrer, What Witch Do e Eight Sabbaths for Witch. Entretanto, quaisquer que sejam os sentimentos que se nutrem por Gardner, qualquer que seja a crença de uma pessoa com relação às origens da Wicca, todos os bruxos da atualidade e os que existiram pelos séculos à frente têm com ele uma enorme dívida de gratidão pela coragem que ele teve de erguer a voz e defender a bruxaria. É por causa dele que podemos viver a arte em suas muitas formas nos dias de hoje. A todos que estão conosco, minha gratidão. Quem ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Lembrando que estarei com vocês nos comentários deste vídeo no canal do YouTube Clã das Cicatrizes, Marcas de Combate. Abraços e até o próximo vídeo.